Bom dia, o meu nome é João Honório, sou o diretor técnico da Cádia e hoje vamos apresentar um webinar sobre edição de geometria recorrendo a superfícies. Ora, antes de mais, explicar um pouco o que é isto das superfícies e compará-las com os mais tradicionais sólidos. Ora, primeiro, aquilo que será a designação de um sólido é todo aquele corpo em que uma aresta seja exatamente a interseção de duas faces. Se nós pensarmos num destes sólidos que estão aqui do lado direito, se pensarmos numa das arestas, esta aresta, por exemplo, vertical, é a união entre exatamente duas faces. Esta aresta horizontal, a mesma coisa. Já agora, um pequeno pormenor à volta disto. Se nós pensarmos nesta aresta que está aqui a vermelho, ela é a interseção de quatro faces. Okay? Estas duas viradas para o lado da frente e duas viradas para o lado de trás. É precisamente o facto dessa aresta ser, digamos, a interseção de quatro faces que faz com que não seja possível fazer a união destes dois sólidos. Isto para quem já tentou fazer tipo um combine entre dois sólidos com esta particularidade, isto não é possível fazer precisamente por causa desta regra de uma aresta é a interseção entre exatamente duas faces. Se nós pensarmos numa superfície, isso já não é necessariamente verdade. Okay? Qualquer aresta, por exemplo, desta superfície, no fundo não é a união entre nenhumas faces, é apenas a extremidade de uma face. Okay? E isso só é possível de acontecer num corpo de superfície. É claro que, em geral, um corpo sólido tem volume, portanto, se eu fizer aqui uma secção, tem interior. Num corpo de superfície, se nós fizermos uma secção, apenas vamos ter arestas, não tem miolo, ok? Não tem volume interior. Agora, porquê é que nós usamos superfícies? Uma das principais razões, acho que podemos dizer isso, será a criação de geometria que é difícil ou mesmo impossível de criar recorrendo a features de sólidos. Ok? Principalmente quando falamos de geometrias mais complexas, mais orgânicas, é difícil fazer isso com sólidos. E uma das principais razões pela qual é mais fácil fazer com superfícies é que as superfícies nos permitem trabalhar face a face. Ou seja, nós podemos ir criando vários corpos de superfície que no fundo representam as várias faces do nosso modelo e depois de alguma forma vamos unir esses corpos de superfície num só e, regra geral, o objetivo no final é sempre criar um sólido. Nós vamos usar várias superfícies para depois no final criar um sólido. Outra utilização que podemos dar às superfícies é a criação de geometria de referência, no fundo, de geometria auxiliar para nos auxiliar a fazer determinada operação. Por exemplo, quando nós fazemos um extrude, podemos dar um up to surface para fazer um extrude até uma determinada superfície. É claro que esta surface pode ser uma face, pode ser um plano, mas na verdade também podemos usar superfícies para definir uma condição final de uma determinada feature. Uma outra utilização que nós podemos dar à superfície é para alterar diretamente a geometria de um sólido, okay? Para cortar o sólido, por exemplo, okay? Como nós também vamos ver daqui a pouco. Por outro lado, isto é uma questão mais geral. Em determinadas situações, desenhar uma peça com superfície ou utilizar features de superfícies torna-se também mais eficiente, até em termos de cálculo, mas também em termos de tempo, do que utilizar só os tradicionais, vamos chamar-lhe assim, features de sólidos. Ora, para pôr uma série destas ideias em prática e para vermos diferentes, digamos, métodos de trabalho, nós vamos ver 5 exemplos durante os próximos minutos. Primeiro, um exemplo relativamente simples, que é a criação de uma pirâmide, mas em que todas as faces da pirâmide são curvas. Ok? Portanto, aqui usar um extrude, por exemplo, seria algo complicado. Depois, a criação de uma mola curva, em que aqui a principal dificuldade é criar esta espécie de hélice, ok? Que segue uma determinada curvatura. Vamos ver com superfícies torna-se relativamente simples e vamos usar uma estratégia relativamente semelhante para criar depois este candelabro, que principalmente a dificuldade aqui está na criação destes arames. Vamos ver que recorrendo à superfície é muito simples a criação dessa geometria. Depois vamos ter um modelo puramente de superfícies, vamos criar aqui esta carcaça pelo menos de um rato, não vamos depois estar a dividir aquilo em diferentes peças e tudo mais para produção, vamos criar pelo menos o exterior do rato. E depois vamos ver um exemplo de uma peça, neste caso puramente sólida, que já está feita, digamos assim, e em que nós vamos utilizar superfícies para nos ajudar a corrigir alguma geometria ou alterar diretamente a geometria do nosso sólido. Ora, para ver estes exemplos todos, vamos passar ao nosso SolidWorks. E vamos começar então pela nossa pirâmide. Eu tenho já aqui o ficheiro completo, onde se vocês virem todas as faces da pirâmide são faces curvas, okay? Daí a dificuldade, digamos assim, de utilizar sólidos. Eu já tenho o modelo pré-preparado, digamos assim,
e o início é relativamente simples. Reparem que nós temos uma feature de revolução. Já agora, desmistificando um bocadinho as superfícies, a verdade é que vários comandos de superfície são muito semelhantes aos de sólidos. Okay? O extrude, o revolve, o loft, o sweep, tudo isso existe em superfícies. A diferença é que o resultado final, em vez de ser um sólido com volume, vai ser uma casca, vamos dizer assim, okay? Sem espessura. Neste caso, foi feita uma superfície de revolução apenas para criar esta face, que será uma das laterais da nossa pirâmide. Depois, aqui eu usei uma estratégia normal de SolidWorks para replicar várias vezes esta face. Okay? Podia ter sido um circular pattern, um linear pattern, qualquer coisa do género. Neste caso foi um move copy bodies para copiar o corpo várias vezes, só porque eu tinha que o rodar em diferentes direções. Okay? O resultado final foi uma série de corpos, neste caso corpos de superfície, 4 corpos. E agora a ideia, e esta é uma estratégia muito comum em superfícies, é utilizar estas várias superfícies, cortá-las entre si para criar um sólido. Ora, para isso nós vamos usar uma ferramenta que se chama Trim Surface. Ora, neste Trim Surface eu quero cortar todas as superfícies. Aqui uma dica genérica para o SolidWorks, quando nós queremos selecionar todos os elementos de um determinado tipo, temos só que fazer Ctrl+A, okay? Ctrl+All de tudo, e ele vai logo selecionar as várias, neste caso, as várias superfícies. E agora nós podemos selecionar que partes destas superfícies é que queremos manter ou remover. Okay? Neste caso eu vou selecionar o que é que quero manter e vou selecionar as 4 faces laterais que formam a pirâmide propriamente dita. Okay? As 3 laterais e digamos que a base. Todos estes pedaços que não foram selecionados vão então ser removidos, certo? Não foram selecionados para a caixa de seleção daquilo que queremos manter. Já agora em termos de preview, eu posso ver aquilo que já foi excluído, neste caso já foi selecionado, ou então, ao contrário, aquilo que já foi selecionado para ser mantido. Portanto, ao fazer OK, eu já vou ficar com um corpo único. O que é que acontece neste caso? Como eu sei que o resultado deste trim vai ser um corpo fechado, eu posso até logo usar a opção do Create Solid para criar um sólido. Okay? Portanto, ao fazer OK, reparem que o resultado final é um corpo único e é já um corpo de superfície. Mais uma vez, isso significa que se eu fizer uma vista de secção e confirmar, ele interior vai ser sólido, vai ter volume interior. Próximo exemplo, vamos falar da mola. E reparem que para criar aquela mola curva, as únicas coisas que eu tenho que desenhar vão ser estes 2 sketches que já cá estão. Okay? Tenho um sketch que controla, digamos, a curvatura da mola e tenho um sketch, esta linha, que no fundo apenas controla a distância que vai entre o centro, digamos, do círculo, que depois vai percorrer o caminho, que vai fazer a mola, e o eixo da própria mola. É só isto que eu preciso. Okay? Porquê? Porque agora eu vou usar um método que no fundo vai recorrer à feature do sweep, à sweep de superfícies. Ora, o perfil vai ser a minha linha, o caminho vai ser a minha curva, e assim, à primeira vista isto vai dar um resultado um bocado estranho, pelo menos não tem nada a ver com o objetivo final, porque dá aqui uma superfície plana. No entanto, nas opções do sweep, existe a possibilidade de controlar o twist. Aquilo que o twist nos vai permitir fazer vai ser garantir que, à medida que o perfil vai percorrendo o caminho, vai também rodando, vai torcendo em torno desse mesmo caminho. Neste caso, eu vou dizer que quero 10 revoluções, portanto 10 voltas do perfil ao longo do caminho, e já tenho aqui a tal hélice tridimensional em curva que nós vamos querer utilizar então agora para fazer o sweep. E agora pode ser um sweep de sólidos, ok? Portanto, no fundo eu usei a superfície só para me ajudar a criar o sólido. Vou fazer um sweep. Como o perfil da mola é circular, eu nem tenho que desenhar o sketch desse mesmo círculo. Posso logo definir aqui um determinado diâmetro, neste caso 3 mm, e o caminho para o sweep vai ser então esta aresta exterior da minha superfície. Posso fazer OK. E agora, se esconder aqui o corpo de superfícies, vamos ver já a nossa mola em 3D. Portanto, aqui a estratégia principal é usar ali o sweep de superfícies, mas controlar aquele twist ao longo do caminho. Na verdade, vai ser uma estratégia muito semelhante que eu vou utilizar para criar um dos arames aqui do candelabro. Okay? Qual é que é aqui a particularidade? Reparem que o caminho que o meu arame vai percorrer é também uma curva tridimensional, que digamos que ali a meio tem aquele abaulado. Okay? Neste caso eu também já tenho o fecheiro pré-preparado, não tem aqui nada de especial, só vocês virem tem uma superfície de revolução, okay? Que no fundo é um sketch com uma linha de construção para fazer o revolve como seria em sólidos, e depois tem esta superfície que
foi criada com o sweep da maneira que nós vimos há pouco. Tem uma linha, esta linha horizontal, vai percorrer a linha vertical e neste caso vai fazer uma volta em torno dessa linha à medida que vai subir. O que é que agora nós vamos ter que fazer? Reparem que aquilo que é o perfil para fazer o sweep é a interseção entre estas duas superfícies. Então, eu vou aqui em cima à minha pesquisa de comandos, vou procurar por intersection curve. Não se esqueçam que podem utilizar a pesquisa de comandos, dá muito jeito. Se vocês souberem o nome do comando, podem logo procurá-lo a partir dali. Neste caso, intersection curve entre as duas superfícies. O que é que isto vai dar no final? Vai dar uma curva 3D, neste caso um sketch 3D. Reparem que eu vou aqui esconder as duas superfícies. Já tenho aqui a minha curva tridimensional, que é a interseção então entre aquelas duas superfícies. E agora, mais uma vez, vou recorrer à feature de Solids normal, vamos chamar-lhe assim, para fazer o sweep. Mais uma vez, o perfil é circular, não tenho que o desenhar, vou só definir um diâmetro, vou definir qual é que é o caminho. Neste caso vou ter aqui cuidado a uma particularidade que tem a ver com este final da minha geometria. Eu quero que o final da geometria fique alinhado com a face do sólido que já cá estava. Então aqui nas opções vou ativar a opção de Align with End Faces. Okay? Isto aqui é uma dica também para qualquer sweep que vocês façam de sólidos, para garantir que esta geometria fica perfeitamente unida à geometria original. Para criar os restantes arames, agora é uma questão de fazer um circular pattern. Vamos fazer um pattern da nossa feature que criou o arame e será aqui em torno deste centro. Ok? E já temos os vários arames criados. Podia ser algo parcial complexo de fazer, na verdade, com duas features muito simples de superfície e depois o intersection curve, na prática tínhamos a nossa geometria definida, depois só fazer um sweep com o nosso círculo. Ora, próximo exemplo. Este é um exemplo puramente de superfícies, que é, neste caso, o desenho do nosso rato. Ora, para desenhar este rato, também vamos perceber que vai dar um bocadinho mais de trabalho, vai ser preciso desenhar mais algumas coisas, mas depois de percebermos a filosofia, acaba por se tornar muito simples. Okay? Então, mais uma vez, eu tenho aqui esta coisa já mais ou menos preparada. E o que é que eu tenho desenhado? Tenho um perfil lateral, okay? Portanto, será visto de lado. Tenho visto de cima o perfil da parte de baixo do rato e o perfil mais exterior do rato. Okay? Então, se eu voltar aqui ao nosso rato, aquilo visto de lado será este perfil, que faz a divisão entre a zona de baixo e a zona de cima do rato. E depois visto de cima tem este contorno exterior, ok? E se eu visto de baixo, tem também este contorno inferior. Aquilo que nós vamos querer fazer, e relembrem-se que para trabalhar com superfícies muitas vezes nós trabalhamos face a face, eu vou querer desenhar esta face inferior, esta face superior, e depois vou-lhe desenhar a face de baixo e fazer um espelho, para ir buscar a segunda metade. A principal dificuldade aqui está na obtenção desta curva 3D. Okay? Agora, se nós pensarmos, voltando aqui ao nosso modelo, aquela curva 3D é uma curva que é a projeção entre este sketch, que é o contorno exterior visto de cima, e o contorno exterior visto de lado. E existe uma feature no SolidWorks precisamente para fazer isto. Se nós vemos aqui às operações de curvas, temos a Project Curve. E a Project Curve permite-nos precisamente projetar um sketch noutro sketch. Eu vou-lhe dar, digamos que a vista lateral, a vista de topo. Ele já está aqui a mostrar um preview daquilo que será o resultado final. Eu só tenho que confirmar e já tenho a minha curva criada. Okay? Eu agora posso esconder os dois sketches que me ajudaram a criar a curva. Okay? Portanto, aquilo que eu quero fazer agora é uma curva, uma superfície neste caso, que vai ser delimitada por estas duas curvas, okay? Por este sketch e por esta curva 3D. Para me ajudar a controlar esse perfil, vamos criar aqui uma série de perfis intermédios para depois fazer um loft, como fazemos em sólidos. Então, eu tenho aqui um plano já criado que passa, digamos, ao centro do rato, e vamos criar aqui um arco. Okay? Um arco por 3 pontos, vou-lhe dar as duas extremidades, e agora eu quero que este ponto percorra aquela curva. Então eu vou dar uma relação que se chama um pierce, okay? Para garantir que o ponto percorre o caminho. A mesma coisa cá em baixo. O ponto e a curva vão ter uma relação de pierce. Para me ajudar a controlar a geometria do arco, eu vou só criar aqui uma linha de construção, uma linha auxiliar, e vou dizer que da linha auxiliar ao exterior do arco, e aqui estou a usar o shift, okay? Para dar esta geometria, esta dimensão ao exterior, e vou dizer que esta distância é de 1.25. Portanto, isto será o contorno intermédio daquela face exterior, para garantir que fica ali algum abalado. No plano lateral, vou também criar mais dois perfis,
que no fundo vão controlar a geometria aqui na zona da frente do meu rato, okay? Garantir que também existe ali alguma curvatura, e a mesma coisa na zona de trás. Okay? E depois vou usar aquela estratégia, portanto vai ter aqui uma relação de Peirce também cá em baixo, ok? E vou dizer que o arco vai ter raio 10. A mesma coisa para o outro arco, portanto uma relação de Peirce com a curva 3D de cima e uma relação de Peirce com o nosso sketch de baixo. Os dois arcos vão ter o mesmo raio, portanto eu vou dizer que os dois são iguais e já os tenho definidos. Okay? Portanto, deu um bocadinho de trabalho porque eu tive que criar alguns sketches, mas agora já está feito. Eu já tenho a espécie de esqueleto que vai definir a geometria da minha superfície, então agora é só fazer um loft. Okay? Portanto, o loft vai ser entre o perfil da frente. Reparem que este perfil, como pertence a um sketch, tem mais do que um perfil. O SolidWorks automaticamente liga aqui o Selection Manager, para eu poder eventualmente selecionar mais do que um contorno. Neste caso eu quero só mesmo o da frente, fazer OK. A seguir o loft vai passar por esta secção intermédia e vai terminar na secção ali atrás. Mais uma vez é um sketch com múltiplos contornos, eu posso escolher qual é que quero. Depois nas Guide Curves, vou selecionar a minha curva 3D e vou selecionar o sketch cá de baixo. Depois, podemos controlar um bocadinho a nossa geometria. Reparem que ele já está a ter o abaulado que nós estávamos à espera, e está tudo bem. Lembrem-se que a seguir eu vou querer fazer um espelho desta superfície para o lado esquerdo. Para garantir que existe tangência aqui na zona de, no fundo, de união entre as duas faces, eu vou às opções de Start e End Constraints e vou garantir que existe uma relação de Normal to Profile. O que é isto de Normal to Profile? Significa que a superfície na zona em que está ali no perfil inicial e final da própria superfície, vai ser perpendicular ao plano em que o sketch foi feito. Ora, se é perpendicular ao sketch, quando a seguir eu for fazer o espelho para o outro lado, vai ficar tangente entre o lado direito e o lado esquerdo, que é aquilo que nós precisamos. Portanto, só preciso de confirmar e já tenho a minha superfície criada. Okay? O que é que agora eu tenho que desenhar? Aqui na vista lateral vou ter que desenhar o contorno superior do rato. Vou criar um novo sketch, neste caso no plano da direita, e vou usar uma ferramenta que não é muito comum de se utilizar em sketch, que é a Partial Ellipse, ellipse parcial. Vou desenhar o centro, vou dizer que uma das diagonais passa ali na extremidade, e vou desenhar aqui para já só uma parte de elipse. Ora, eu sei que este ponto vai ter que estar ali na extremidade do rato, e o outro ponto há de ter que estar também na outra extremidade. Depois, para me ajudar, no fundo, a posicionar o sketch, que eu fico totalmente definido, vou criar aqui uma linha de construção, uma linha auxiliar. Vou dar aqui um ângulo 17 e vou dizer que o comprimento desta linha vai ser de 63,5. É só para ficar totalmente definido. Para agora fechar esta zona em cima, uma das ferramentas de superfícies que podemos usar é o Fillet Surface, que nos permite, lá está, fechar uma determinada zona. Mas, mais uma vez, lembrem-se, quando eu for fazer o espelho para o outro lado, eu quero que isto fique tangente entre o lado esquerdo e o lado direito. Ora, para eu garantir isso, vou usar aqui uma superfície auxiliar com uma estratégia também interessante em termos de superfícies. Ora, vou fazer um Extrude Surface. Eu vou fazer um Extrude desta linha. Reparem que se isto fosse um sólido, eu ia-me criar um sólido. Neste caso, como eu só dei um contorno aberto e estou em superfícies, ele vai-me criar apenas uma face, okay? Um corpo de superfície. Vou fazer OK. Para eu criei esta superfície para agora poder fazer um fio, uma superfície de preenchimento entre esta aresta e a aresta da outra superfície. E reparem que se eu não fizer nada, isto fica aqui uma superfície, digamos, linear entre um contorno e o outro. Mas eu posso vir à primeira aresta, que é a aresta da superfície de cima, e vou dizer que em vez de ter uma relação apenas de contacto, vou ter uma relação de tangência. Mais uma vez, se eu for tangente aqui a esta superfície, digamos que horizontal, depois quando eu for fazer o espelho, vai ser também tangente à superfície que está do outro lado. Eu agora posso esconder esta superfície, não preciso dela. Foi só mesmo para me ajudar a criar esta de cima. E já tenho as duas superfícies. Como é que agora eu vou fazer o espelho para o outro lado? É um espelho perfeitamente normal. Vou fazer um mirror. Neste caso será um mirror em torno do right plane. Eu vou fazer um mirror dos bodies. Okay? Isto é importante. Dos corpos de superfície, dos dois. Confirmar. E já tenho os 4 corpos. Aquilo que me falta fazer agora é fechar o meu corpo em baixo e para isso posso usar uma outra ferramenta muito simples que é o Planar Surface. Vou dar aqui as duas arestas das superfícies, confirmar e já tenho aqui uma superfície planar. Reparem que neste momento eu ainda tenho corpos de superfície individuais. Isso é representado aqui na árvore pelo facto de eu ter 6 corpos de superfícies,
Um deles é um corpo auxiliar, mas depois tem 5 corpos de superfície. E mesmo em termos visuais, podem ver que as arestas estão a azul. Sempre que vocês virem arestas a azul, significa que são arestas abertas, ou seja, não são a união entre duas faces, é uma superfície aberta. Como é que eu agora faço para cozer estas superfícies todas? Vou usar outra ferramenta muito comum que é o Knit. Okay? Vou fazer o Ctrl A para selecionar todas. E mais uma vez, como isto vai criar um volume fechado, eu posso logo ligar a opção do Create Solid, fazer OK, e agora passei a ter um corpo sólido. Okay? E mais uma vez as arestas ficaram a preto, porque agora já tenho um corpo fechado, digamos assim. Okay? E se eu fizer uma vista de secção, confirmar, podemos ver que então o interior, no fundo já tem miolo, okay? Já tem interior. Okay, último exemplo. Ora, para o último exemplo, eu tenho um puxador. Okay? Puxador esse que foi todo ele feito com corpos e com features de superfície, de sólidos, peço desculpa. Qual é que é aqui a questão? Ora, foi criado um plano para depois criar 2 furos de All-Wizard. O problema é que como o topo da minha geometria do meu puxador é digamos que uma face curva, este All-Wizard não cortou a totalidade da geometria. Ora, este tipo de situação pode acontecer com alguma regularidade e eu tinha vários métodos para corrigir isso, mas o mais simples é sem dúvida utilizar superfícies. Em que sentido? Ora, eu vou utilizar uma superfície que vai ter esta geometria, vou estendê-la um bocadinho e vou cortar o sólido utilizando essas superfícies. Para isso, eu vou usar um comando que é o Offset Surface. Ora, o Offset normalmente é para fazer um offset, mas se eu definir um offset de 0, o comando até muda de nome e passa a ser um Copy Surface. Eu vou copiar esta face e esta. Okay? E o que é que isto fez? Pode parecer que não fez nada, mas se eu esconder o sólido, eu passei a ter 2 corpos de superfície. E agora eu preciso de estender para que eles depois possam cortar o sólido. Para isso vou fazer um Extend Surface. Vou estender esta superfície a alguns milímetros. Okay? Vou estender esta superfície também a alguns milímetros. E agora tenho 2 possibilidades. Eu vou mostrar aquela que será mais direta e depois uma um bocadinho mais avançada, se calhar interessante também. Ora, a forma mais direta é usar um Cut with Surface. Vamos cortar um sólido recorrendo a superfícies. Neste caso eu quero utilizar esta superfície, vou dizer que quero cortar o que está para o lado de dentro, confirmar e tenho o meu sólido cortado. E depois vou fazer a mesma coisa para o outro lado, novo Cut with Surface. Vou cortar com esta superfície, para o lado de dentro, confirmar. Okay? E se eu agora esconder as superfícies, só para a gente ver melhor, então o chanfro, digamos assim, já se estendeu e já cortou a parte superior do nosso sólido. Uma forma muito simples de utilizar superfícies para alterar a geometria do nosso sólido. Em vez de utilizar este Cut with Surface, uma outra feature interessante é aqui o Intersect. O Intersect é uma feature um bocadinho diferente das outras, na medida em que nos permite, na mesma feature, interligar sólidos, superfícies, planos, portanto, uma série de tipos de geometria diferentes. Neste caso eu vou selecionar as 2 superfícies e o sólido, vou fazer um Intersect e ele vai me encontrar várias zonas do modelo. Okay? Neste caso 3 zonas, 3 regiões diferentes. Eu vou selecionar aquelas que quero remover, neste caso aqueles 2 pedaços de sólido ficariam ali em cima, e como eu não quero manter as superfícies para nenhum fim no final, consumo surfaces, ok, e as superfícies já desapareceram, eu já tenho o meu sólido corrigido e agora pronto a ser, digamos que, produzido. Para resumir um bocadinho, vamos voltar ao nosso PowerPoint. E no primeiro exemplo, nós vimos a possibilidade de usar o trim, uma ferramenta muito comum em superfícies, para cortar a superfície entre elas e criar algum sólido. Na segunda, eu falei-vos do sweep com a opção do twist along path para, no fundo, criar esta hélice em curva. Mesma estratégia para criar aqui o arame, sendo que depois usámos o intersection curve para ir buscar a interseção entre a superfície de revolução e a nossa superfície do sweep, a tal do twist. Depois, utilizamos vários métodos para criar aqui o rato, desde a curva projetada do Project Curve para ir buscar esta curva tridimensional exterior, depois um loft de superfícies a passar por vários perfis. Utilizamos a estratégia de criar aqui uma superfície de extrude, digamos que auxiliar, para depois usar o fill e criar esta superfície. E não se esqueçam, quando estão a usar tanto aqui o fill como o loft, daquelas opções de poder controlar, no fundo, a tangência e tudo mais com o que está ali à volta. Por último, tínhamos um corpo sólido e fomos utilizar 2 superfícies para cortar o sólido, portanto, alterar a geometria do sólido diretamente utilizando superfícies.
Eu deixo já agora uma nota. Alguns destes ficheiros são ficheiros que são também falados na formação de superfícies. Portanto, se a formação de superfícies for algo que seja interessante para vocês, nós vamos abrir cursos com isso com alguma frequência, portanto, podem entrar em contacto connosco. Agora, deixo alguns minutos para colocarem questões. Deixo só também já agora aqui o endereço da formação, caso tenham então algum interesse em ter formação de superfícies ou outra formação. E deixo-vos agora então espaço para colocarem algumas questões que eventualmente possam ter.